Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro. A família Capuchinha celebra o beato Arsênio de Trígolo. Ele viveu de 1848 a 1909. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Naquele tempo, depois que desceram do monte, os discípulos foram até Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, por que os mestres da lei dizem que Elias viria primeiro? Jesus respondeu-lhes: Realmente, Elias virá primeiro e organizará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram todo o mal contra ele. Assim também será com o Filho do Homem. Eles o maltratarão e farão também toda forma de mal contra ele, porque não o reconhecerão. Os discípulos compreenderam então que Jesus estava falando de João Batista. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, na concepção messiânica de Israel, eles aguardavam a volta do grande profeta Elias, que iria preparar os caminhos para o grande dia do Senhor. Elias é o grande profeta da tradição profética de Israel. E caberia a ele então retornar, voltar, para preparar os acontecimentos daquele dia terrível chamado o grande dia do Senhor. E cabia então aos mestres da lei serem sentinelas destes tempos messiânicos do Senhor. Para isso eles estudaram, para isso eles exerciam os ministérios sagrados no templo e também na literatura de Israel, para terem a capacidade de enxergar como sentinela os acontecimentos e as manifestações da vinda do grande dia do Senhor, a chegada do Messias. Por isso, os discípulos então perguntam a Jesus nesta manhã: por que os mestres da lei dizem que Elias viria primeiro? Os discípulos estão descendo do monte com Jesus, daquele monte onde aconteceu, lá no Tabor, a transfiguração do Senhor. Onde ali a lei e a profecia, personificados em Elias e também em Moisés, haviam manifestado, haviam dito e confirmado a missão de Jesus de Nazaré. Por isso, voltando ali então desse monte, eles perguntam a Jesus aquilo que eles aprenderam desde criança, da tradição religiosa do seu povo. Os mestres da lei dizem que Elias viria primeiro. Jesus vai dizer: mas Elias veio, e eles não tiveram a capacidade de reconhecê-lo. Eles não tiveram olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, e por isso eles acabaram maltratando aquele que tinha a missão de preparar os caminhos do Senhor. Os discípulos concluem, depois da explicação de Jesus, que ele estava falando de João Batista. Quais os grandes ensinamentos nós podemos tomar dessa literatura de hoje, dado que Jesus também vai falar: como fizeram com Elias, eles também farão com o Filho do Homem. Eles o maltratarão, eles o renegarão, porque eles não conseguirão enxergá-lo. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar para o outro lado e fingir que eu não sei. Esse canto de Padre Zezinho pode despertar em mim e em você essa consciência, então, pedagógica desse texto de hoje. É que nós podemos não ter olhos para enxergar, podemos não ter ouvidos para ouvir, e nem coração para sentir as grandes manifestações que Deus vai fazendo dia a dia nos acontecimentos da história. E assim, equivocados, nós também podemos fazer o mal àqueles e aquelas que foram enviados pelo Senhor. Os mestres da lei são doutores da lei, são acadêmicos, foram preparados para isto. Talvez então aqui um dos grandes ensinamentos que nós vamos receber desse texto de hoje é que não é a cultura intelectual. Ela pode ajudar bastante, ela nos ajuda a compreender as questões às vezes complicadas da lei, mas não serão elas que vão nos dar os olhos para enxergar. Os mestres da lei
mesmo tendo frequentado as suas escolas rabínicas do seu tempo, mesmo tendo adquirido a cultura livresca e a cultura também dos livros sagrados de Israel, eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram ver, de tal modo que um dia o apóstolo Paulo vai dizer, é como se um véu tapasse os seus olhos e eles não conseguem enxergar o mistério de Deus. Jesus vai dizer, movido pelo Espírito, eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Os pobres em espírito, os humildes, porque eles veem a Deus. Eles percebem as manifestações de Deus. Jesus vai dizer então hoje, nesta manhã, aos seus discípulos que os mestres da lei não tiveram as condições necessárias para poder enxergar, não tiveram olhos do Espírito para enxergar. Porque a Jesus nós só podemos declarar que Ele é Senhor pelo poder do Espírito. O corpo e sangue de Jesus, nós só podemos dizer que cremos na presença real deles por causa do Espírito Santo. E o mistério da igreja institucional, nós também só podemos crer na igreja pelo poder do Espírito Santo. São os olhos espirituais que o Senhor concede a mim e a você para que a gente possa compreender e enxergar os sinais dos tempos, onde o Senhor vai se manifestando ainda hoje na vida de cada um de nós e nem todos conseguem enxergar. Basta vocês observarem bem que muitos de nós estudamos em escolas católicas, muitos de nós tivemos e viemos de uma família muito religiosa que nos passou grandes tradições, muitos de nós frequentamos as catequeses paroquiais, muitos de nós realizamos diversos cursos, diversos encontros, alguns até também frequentaram a instituições acadêmicas para poder compreender a fé, e isso não lhes concedeu a ciência do alto, a ciência divina, que faz com que eu e você possamos ver as coisas do Senhor e compreendermos também os seus desígnios. Peçamos ao Senhor nesta manhã esta graça. Peçamos a Ele que nos mostre a sua face, mas não a sua face impressa num papel, mas a sua face impressa no mistério da glória do Senhor. Peçamos a Ele que abra para nós as portas do mistério, para que a gente possa compreender. Cada homem e cada mulher tem sua hora. Cada um de nós tem o seu momento e o seu tempo na hora que o Senhor estabeleceu para poder compreender os seus mistérios. Compreender que Ele se faz presente entre nós. Como aquela passagem de Samuel, quando ele está junto de Eli no templo, convivendo com a palavra, ouvindo a palavra, mas o texto sagrado diz, a palavra de Deus ainda não havia se manifestado a ele. Talvez nós tenhamos muita cultura acadêmica, talvez nós tenhamos muitos conhecimentos doutrinais, mas a palavra de Deus talvez ainda não tenha se manifestado em nossa vida. E com isso, nós levamos uma vida de fé muito de tradição, muito ritual, mas que não converte a nossa vida e que não nos faz também sensíveis aos acontecimentos e manifestações que o Senhor Deus vai fazendo no transcorrer da nossa história. E com isso também, a afeição profunda pelo Senhor não nasce em nossos corações. Supliquemos ao Senhor nesta manhã. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé certa, esperança reta e caridade perfeita, para que eu possa compreender os teus mandamentos e colocá-los em prática. Logo mais às 19h30, eu estarei celebrando na comunidade Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro da cidade. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Beato Arsênio de Trígulo, rogai por nós. Amém.